Olá! Sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Delana, psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem aqui no sul da Flórida. Eu quero convidar você hoje para acompanhar o primeiro módulo da gestão emocional. Eu tenho certeza que este conteúdo vai mudar a sua vida. Não saia daí. Eu volto logo. Olá! Voltamos ao programa Saúde Mental. O nosso tema de hoje é gestão das emoções. Mas antes de começar esse tema muito importante, eu gostaria de convidar você para estar nos acompanhando todos os dias no canal da TV Flórida no YouTube. Sexta-feira, 6h30, sempre trazemos algo novo para você. Estamos também toda segunda-feira, das 2 às 3, na rádio 1400 AM, aqui no sul da Flórida. E quero agradecer também todas as mulheres que estiveram conosco no Mulheres que Vencem, no primeiro encontro de 2024, aqui no sul da Flórida. Nós trouxemos este assunto, gestão das emoções. Foi maravilhoso, foi edificante, foi um momento de confraternização. Então, se você não conseguiu participar, você que está de perto ou de longe, acompanhe-nos aqui no canal da TV Flórida. Eu vou estar cada semana trazendo uma parte do que foi falado com mais profundidade sobre gestão das emoções. E você vai ver o quanto que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Preste atenção. Compartilhe, dê o like, faça comentários e no final, quando você aplicar uma das técnicas que nós vamos apresentar hoje para você, que funciona, que dá resultados, já tem comprovação científica que pessoas teve mudanças de comportamento, mudanças nos seus sentimentos. E aí eu gostaria que você voltasse e fizesse seu comentário e que desse o seu testemunho. Esse programa ele tem o objetivo de estar edificando vidas, de estar levando uma mensagem para abrir seus olhos, uma mensagem de conhecimento. Porque você sabe, no dia a dia nós sempre estamos muito correndo, sempre preocupadas, né? Principalmente nós mulheres, preocupadas com filhos, com o esposo, com o trabalho, com a correria do dia a dia, preocupado com os amigos, com aquilo que temos que fazer ou não. E muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, nós esquecemos de nós. Então, nós não podemos, porque se nós quisermos ter sucesso na vida, se nós quisermos alcançar os nossos alvos, se nós quisermos ter paz na vida, nós precisamos investir em nós mesmos. Por que, Márcia, falar da gestão de emoções? Porque nós somos emocionais. A cada minuto, a cada segundo, a cada situação do dia a dia, nós sempre estamos expressando alguma emoção com relação às situações que acontecem à nossa volta. Por exemplo, agora vindo para cá, chovendo, né, no carro, e os carros vão devagar e vai um pouquinho rápido, freiam. Então, só esse movimento já gera uma emoção em você, né? De apreensão, né? Às vezes de medo, porque algumas pessoas querem cortar caminho e passar na sua frente. Então, a todo momento, nós estamos tendo emoções. A todo momento a gente está sentindo algo, né? E isso parece que não, mas mexe muito com a nossa estrutura. E você vai entender melhor ouvindo, prestando atenção nesse tema. Como eu disse, nós somos emocionais. Você imagina se não existisse emoção nas nossas vidas? Nós seríamos como robôs.
né? O que que é um robô? Ele é programado para ter respostas prontas. Mas não é o nosso caso. Todos nós sentimos e precisamos ter emoção para expressar, né? Alegria, para expressar ou satisfação. E, infelizmente, até para expressar as tristezas da vida, que isso ninguém quer passar, mas faz parte da vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E nós passamos por tantas situações, né, emocionais, e as emoções, elas têm adoecido muitas pessoas. Quando nós ouvimos, né, que está crescendo o número de pessoas com ansiedade, doença do pânico, estresse, pessoas estressadas, pessoas com depressão, todos esses distúrbios emocionais, né, está relacionado com as nossas emoções. Então você pode dizer assim: ah, mas a vida é assim mesmo, e o que que vamos fazer? Não. Nós podemos, a partir do momento que nós conhecemos melhor o que são as emoções, o que são os sentimentos, qual a importância, né? E quais são as consequências deles positivamente e negativamente nas nossas vidas, e depois descobrirmos que nós podemos, a partir desse conhecimento, passar a controlar, passar a administrar, a gerenciar as nossas emoções, nós vamos ser muito melhores, nós vamos ser mais felizes, nós vamos conseguir acertar mais o alvo. Mas, Márcia, como assim controlar as emoções? Né? O que que o controle das emoções vai trazer de positivo ou negativo na minha vida? Então, preste atenção. Eu vou assim dar um exemplo bem simples, né, do que é emoção e do que é sentimento, que sentimento ele anda casadinho com as emoções. Para que você a partir do momento que você entender, nós vamos passando para o outro passo e até chegar no final e você vai falar: uau, não tinha pensado nisso. Por quê? Porque a gente não costuma parar para pensar, né, o que está acontecendo com a gente, o que que as nossas emoções, né, estão colaborando ou não para o nosso dia a dia. Então vamos imaginar o seguinte: as emoções, vamos pegar as principais emoções, né? Alegria, satisfação, tristeza, raiva, ódio. Então, essas são as principais, né? Que eu gostaria de trazer aqui para você entender aonde eu quero chegar. Por exemplo, a alegria, ela é uma emoção. A emoção é algo que é uma reação do nosso cérebro. Então, nós não somos nós que damos o comando para uma emoção. Agora vem alegria, agora vai tristeza, agora nós não temos este controle de disparar, né? Ou impedir de que uma emoção venha nas nossas vidas. Isso é automático e vem do nosso cérebro uma vez que a gente tenha alguma experiência externa ou através de algum pensamento. Então, todos os nossos pensamentos, eles nos levam a uma emoção, ou positiva ou negativa. Por exemplo, você tem um sentimento de amor pela sua mãe, ok? Então, você ama a sua mãe, é um sentimento de amor. Quando você lembra da sua mãe, então, lembrança, o que que acontece? Por você amar a sua mãe, por respeitar, por ter consideração, por ver ela como um modelo, uma pessoa, um exemplo, vem uma emoção. Vem uma emoção de quê? De alegria. Pode vir de saudades também, mas saudades e lembranças boas. A alegria, ela está conectada com amor.
Então, assim, você ama o seu companheiro, o seu namorado, o seu esposo, ou sua esposa. Então, quando você lembra dessa pessoa querida que você ama, vem um sentimento bom, um sentimento de alegria, certo? Então, por exemplo, se você passa a lembrar de uma situação muito boa que aconteceu na sua vida, que te trouxe resultados, satisfação, o que que vem? Alegria. Então, não é possível uma pessoa lembrar de uma situação positiva e não vir um sentimento, uma emoção. Entendeu? Então, emoção e sentimento caminham juntos. Por exemplo, você está caminhando e de repente passa na sua frente uma pessoa que no passado te feriu, te machucou, te magoou, te traiu. Vem uma emoção de raiva. Por que a raiva? Porque quando você olha para essa pessoa faz você ir lá no passado, nas suas lembranças, e ali ficou registrado tudo aquilo que aquela pessoa fez para você. E foram coisas ruins. Então vem uma emoção de raiva, de ódio, de ressentimento. Se você não é, se você é aquela pessoa que ainda não resolveu essa questão. Aí o que que vem junto com ódio? Vem o sentimento de tristeza. Às vezes você pode chorar, você pode se deprimir. Então, você me entende? Então, assim, a qualquer momento, você está caminhando, alguém te dá uma notícia, olha, você foi promovido no seu trabalho. Então, não é você que fala assim, venha alegria. Quando você ouve algo positivo, vem uma alegria. E só que essa alegria, como ela é disparada pelo nosso cérebro, toda emoção positiva ou negativa, o nosso cérebro manda uma série de informações para o nosso corpo. Porque ninguém sente alegria e assim, eu estou feliz. Não, o seu corpo se movimenta para poder expressar aquela alegria. Então você sorri, você pode até chorar de alegria, não é verdade? Então, e assim acontece com as coisas ruins. Quando você passa por uma situação ruim, o seu corpo, numa situação ruim, de medo, você viu um cachorro, o cachorro está vindo para o seu lado. Então, o seu corpo, ele reconhece, o seu cérebro reconhece que aquela cena, porque você aprendeu que aquela cena é de perigo. Então, imediatamente vem a emoção do medo. E junto com o medo, o seu corpo também tem uma manifestação. Qual que é? Às vezes ele trava, você começa a tremer, você começa a suar. E essa emoção de medo, o medo ele tem uma função de preservar a vida. Porque numa situação de perigo, quando esse corpo se arma, fica trêmulo, ele pode levar você a correr, a sair, fugir dessa situação como você nunca fez nesse momento de tensão. Então, seu corpo está tenso, você está nervoso e por questão de frações de segundo, você pode pensar, vou morrer porque ele vai me morder e vai acabar comigo. Então, por que eu estou falando para você esse jogo de emoção e sentimento? Porque quando nós vivemos muitas emoções, vou falar negativas na nossa vida, quando nós guardamos na nossa memória, que na verdade não é que nós guardamos, os cientistas já descobriram que todas as nossas experiências, positivas ou negativas, elas ficam registradas na nossa memória, no nosso cérebro.
Não é uma questão de você querer ou não, fica registrado. Então, a partir do momento que uma pessoa ela passou durante a vida dela por muitas situações, viu muitos, conviveu numa área de muitos desastres, conviveu debaixo de pressões. Então, essa pessoa ela vai tendo ao longo da vida esses registros negativos. Então, o que que acontece? Você imagina uma pessoa que o tempo todo ou está lembrando de coisas tristes, ou está vivendo debaixo de pressões, vivendo debaixo de brigas, vivendo debaixo de discussões. Então, não só o ódio, a raiva, o ressentimento, né, essa emoção está se manifestando, mas o corpo dela também está reagindo. Então, por isso que a ciência, né, tem alertado muitos, toda a população, que os problemas emocionais têm adoecido muitas pessoas. Nós chamamos de doenças psicossomáticas. Por que tem adoecido? Porque quem passa por situações de tristezas ou por constantes tristezas, o corpo ele sempre está tenso, começa a dar taquicardia, sudorese, tremor. Então, essa pessoa, ao longo do tempo, esse organismo ele não vai aguentando. É onde que explode, às vezes, problemas de coração, problemas de alterações hormonais, pessoas que entram num processo de depressão, que é uma tristeza profunda. Então, nós temos que estar atento para essas emoções negativas, para esses momentos negativos e para as lembranças. Talvez você é uma pessoa que tem guardado dentro de você situações ruins que passaram na sua vida, né? E aí está ali dentro. E todas as vezes que você vê uma situação parecida ou lembra de uma pessoa que foi causador, tudo isso vem tristeza, tudo isso vem dor, vem ressentimento, e isso adoece as pessoas. Então, nós estamos aqui trazendo esse tema que é muito importante para que você entenda que, se você quiser e você deve querer, sair dessa situação e manter o controle da sua vida. Por que manter o controle? Porque as nossas emoções, elas nunca vão se converter, as nossas emoções, elas nunca vão amadurecer, elas sempre vão ser crianças e nós sempre vamos passar por emoções boas ou ruins. O mundo, nós não temos como controlar e querer viver só coisas boas. Sempre no dia a dia, sendo confrontados por alguma situação, um não, ou algo que não nos agrada. Então, se nós não conseguimos dizer para as emoções, olha, eu não quero você mais na minha vida. E se nós não temos como controlar ou ter certeza que o mundo, que as pessoas daqui para frente, todas, ninguém vai trair, ninguém vai decepcionar, eu nunca vou ouvir um não, isso não é uma verdade. Então nós temos que caminhar na vida aprendendo a como lidar com as coisas difíceis, aprendendo uma forma de sermos melhores. E é por isso que nós estamos aqui hoje para te trazer algumas dicas. Tem muitas pessoas que não têm conseguido controlar as suas emoções. Existe um motivo. Às vezes é muito trabalho, é muita pressão, muitas pessoas estão insatisfeitas com seus resultados, ou não está feliz num relacionamento, ou não está feliz com o seu trabalho, ou aquela pessoa que já vem carregando dentro de si uma carga muito negativa, né? Já foi muito humilhado, já foi traído. Então, o que acontece com essas pessoas, principalmente com elas, diante de alguma adversidade? Elas vão responder, a tendência delas responderem a uma situação de problema, a uma afronta, com mais impulsividade, mais emocionais.
E quantas pessoas, na hora do nervoso, na hora de uma discussão, na hora de um conflito, falou algo que isso trouxe um prejuízo grande para a vida dessa pessoa. Porque na hora que nós estamos nervosos, todos nós ficamos. Por exemplo, você está ali tranquilo, você é uma pessoa equilibradíssima emocionalmente, né? E aí vem alguém e começa a xingar você, começa a te ofender, começa a falar o que você não é. Então, por mais que a pessoa seja equilibrado, a tendência é vir uma emoção de raiva, de descontentamento. E se você não cuidar, que a possibilidade, né, de você ficar fora desse conflito é muito pequeno. Você vai revidar, é automático. Você vai falar que não, e que não é assim, que aquela pessoa está errada. Então, nesse momento de grande conflito emocional, diante desse ataque emocional, as pessoas começam a levantar a voz, apontar o dedo, se um te xinga, o outro xinga também. E aí, o que vai acontecer? Nada de positivo, nem para um, nem para quem ataca e nem para aquele que contra-ataca. Muito pior, porque as pessoas vão sair feridas, porque no momento de conflitos, às vezes porque você ficou nervoso, porque você foi ferido, você vai falar algo com muita raiva para aquela pessoa, e às vezes até para uma pessoa que você ama, que você considera, e você vai ofender muito, mas uma palavra que é liberado, ela não volta atrás, ela vai ferir, ela vai marcar, aquilo ali vai ficar registrado no coração dela, e depois que passar o conflito, ela vai se lembrar, olha, é isso que essa pessoa pensa de mim, olha o que ela falou. Então, ao invés de resolver, vai piorar. Muitas pessoas no ambiente de trabalho, chega o patrão e diz, olha, eu não gostei, talvez fale até um pouco ríspido, fale de uma forma até mal educada, olha, eu não gostei, você não está certo. E aí, o que acontece? Naquele momento, você vai dar uma resposta também emocional e começa aquela discussão, e tem pessoas que pegam a bolsa e vai embora, perdeu o trabalho. Depois que passa, meu Deus, olha só o que eu fiz, e o outro, meu Deus, olha só o que eu falei. Então, no momento de grande, numa situação de conflito emocional, não é momento de se falar muito, não é momento de resolver uma situação. Então, por isso, eu quero trazer para vocês uma das técnicas que já foram comprovados cientificamente, inclusive o pesquisador foi o médico psiquiatra Augusto Cury. E essa técnica está sendo aplicada no mundo inteiro. E eu tenho certeza, se você prestar atenção, é algo muito simples, mas muito simples. Se você começar a aplicar na sua vida, naqueles momentos onde você, sem querer, se vê num momento de conflito, alguém te ofendendo, ou às vezes numa negociação, alguém pressionando você para poder dizer um sim ou não, ou você fala agora um sim, ou então acabou, ou então situações difíceis que nesse momento, se nós aplicarmos essa técnica, nós vamos poder, né, não entrar, não dar uma resposta emocional, não vamos ofender, não vamos piorar a situação, até pior do que está, e num outro momento de equilíbrio emocional, você vai ter condições de chegar para a pessoa e falar assim, olha, fulano, você falou isso, tal, e a minha posição, e eu estava assim, fazendo isso, por isso, por isso, por isso. Então, no momento de tranquilidade, tanto aquele que acusou, tanto aquele que falou de uma forma ríspida, vai ter condições até de reconhecer que ele errou, que ele se falou demais, que ele se precipitou, e você vai dar uma resposta, vai ter uma oportunidade de dar uma resposta sábia, inteligente, na hora certa, e isso vai valorizar você. Então, as respostas emocionais, aquelas respostas que nós damos
precisamos, quando nós somos confrontados ou xingados, ou alguém briga conosco, ou levanta um falso testemunho, no momento de conflito, nós vamos nos magoar. E futuramente, ou mais para frente, nós vamos até nos arrepender daquela situação. E muitas pessoas estão perdendo seus trabalhos, estão perdendo casamentos, relacionamentos, amizades, porque é assim, tomou, levou. Falou algo que mexeu com a minha emoção, que veio uma raiva, que veio uma indignação, eu vou mesmo e falar o que eu penso. Não, calma. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Nós precisamos aprender a ter respostas sábias, porque se eu e você quisermos ter relacionamentos saudáveis, amizades, o esposo, o namorado, ter bons trabalhos, conseguir ter sucesso na vida, nós precisamos ter um emocional equilibrado. Quantas pessoas na área de recursos humanos têm sido demitidos por problemas emocionais, desequilíbrios emocionais? Quantas pessoas que nem entram para uma empresa porque quando eles vão avaliar aquele currículo, poxa, tem muita gente que tem experiência técnica, tem conhecimento até a mais daquilo que a função pede, mas quando olha nos testes psicotécnicos, ali se vê, essa pessoa é muito agressiva, essa pessoa é muito impulsiva. Então, uma pessoa impulsiva, agressiva, imediatista, ela vai trazer sérios problemas para a equipe de trabalho. Ali vai gerar focos, sempre focos de conflito. Então, muitos profissionais, até capacitados tecnicamente, em função dos seus desequilíbrios emocionais, estão perdendo seus empregos. Então, preste atenção. Por uma dica muito simples, você vai conseguir ter um melhor desempenho, uma melhor performance, você vai conseguir se sentir melhor como pessoa. Então vamos lá. Existe uma técnica que é uma ferramenta chamada técnica DCD. Nós temos que duvidar, criticar e determinar durante um foco de tensão. Então, eu vou colocar aqui um exemplo bem prático para vocês e nós vamos aplicar essas regras aqui, tá? O DCD. Vamos imaginar um casal, marido e mulher, e vamos colocar o homem que é o briguento, o encrenqueiro, tá? Vamos usar a figura do homem. Então, chega o marido, por algum motivo, ele começa a discutir com a esposa. Porque você é culpada, por que você não fez isso? E vai levantando a voz, porque você é assim mesmo. E você sabe, quando se começa uma discussão, vem o descontrole emocional, a pessoa sai da razão, e às vezes ela até sai do foco daquilo que levou ela a querer conversar, porque já não é uma conversa, é uma discussão. E porque você é culpada, e aí começa, naquele fogo da emoção, a pessoa já levanta a voz, começa a gritar, aponta o dedo. Normalmente, porque não tem ninguém perfeito aqui na Terra, começando por mim. Não tem ninguém perfeito. Tem pessoas que conseguem gerenciar melhor suas emoções, mas tem momentos que até as pessoas equilibradas, elas podem entrar num desequilíbrio emocional. Qualquer um pode, dependendo de quem está o acusando, quem está, brigando,
ou o tipo de acusação que essa pessoa está recebendo, principalmente de pessoas que você ama, que é muito próxima de você, que você tem até intimidade. Então, a tendência é a gente levantar a voz e dizer, porque você não fala assim comigo, porque isso é mentira, porque você... Aí começa uma confusão. É ou não é? Eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida. Aí, nesse foco de emoções, as pessoas vão falando o que querem, vão desenterrando coisas do passado, aí traz a mãe, porque você é igual a sua mãe, porque você é igual a sua filha, olha só o seu tio, e aí a mulher fica revoltada, como assim? Você está falando da minha mãe? Então aí já começa o negócio piorar. Né? E às vezes tem casais ou muitas vezes, né, termina aquela discussão, aí o homem fala, nossa, eu falei da mãe dela, que é minha sogra, que eu amo, que eu gosto, e agora se ela falar para minha sogra, e às vezes a mulher até fala, mãe, ele falou mal de você, então vira aquela confusão, não só no casal, mas confusão na família. E como consequência também dessa discussão, já um dorme no quarto, outro dorme na sala, tem gente que fica dias sem falar, e tem pessoas que, dependendo do que ouviu daquela pessoa amada, querida, guarda no coração e gera um sentimento de ressentimento, e aquilo atrapalha dali para frente aquele relacionamento. É por isso que muitos casamentos, muitos relacionamentos vão sendo destruídos em função dessas brigas, dessas acusações. Então, pronto. Então, nós pegamos esse exemplo. O marido brigando, discutindo com a mulher. Então, essa técnica, ela nos ensina a fazer o seguinte. Nos primeiros 30 segundos de um foco, de um conflito, né? Um conflito emocional, 30 segundos, nós precisamos ficar calados. Nossa, é difícil. É difícil, mas precisamos ficar calados. Porque a impulsividade, aquela necessidade de falar assim, não, eu vou responder agora. Não, você precisa treinar. Eu não vou responder nos primeiros 30 segundos, porque esses 30 segundos, se você responder, se você for falar alguma coisa, o caldo vai engrossar e não vai resolver, vai piorar. Nesses 30 segundos, você vai ter que aplicar a técnica do DCD. Duvide daquilo que está passando na sua cabeça. O fato de você estar calada não significa, ou calado, que na sua cabeça está aquele borbulhão, aquele monte de informações. A sua vontade, a nossa vontade é dizer, não, e é você. Mas aí você tem que duvidar do que você está pensando em falar. Vale a pena? Vale a pena eu falar e vai piorar? Vale a pena eu ofender? Vale a pena eu pegar o que está aqui na minha frente e jogar nele? Que a minha vontade, às vezes, é jogar alguma coisa na pessoa, porque você quer dar o troco. Então, o que passa na sua cabeça, ou o que tem passado na sua cabeça nesse momento de confronto? Vale a pena? Vai resolver? Duvidar. Segundo, você vai criticar. Por quê? Porque se você perguntou, vale a pena eu ofender ele? Qual é a crítica dessa ofensa que você gostaria de lançar contra ele? Critica o que você está pensando. Vai piorar? Eu posso machucar, porque no momento de discussão, tem casais que saem no tapa. Tem casais que se vê a faca na frente, parte para a faca. Quantas mulheres já não foram assassinadas, ou feridas, ou estapeadas num momento desse de grande conflito?
Então, a raiva é tão grande, não, eu não quero mais você, eu tô me separando, eu tô largando, e às vezes até fala porque eu tô com outra, ou você sabe que a pessoa às vezes está até com outra. Então, tem muitas pessoas pagando um preço altíssimo pelas palavras que liberou, pela agressão que fez com o outro, porque o outro o agrediu, o ofendeu. Então, você duvidou, vale a pena? Você vai criticar. Isso vai resolver? Isso, e se eu fizer isso, isso daqui vai piorar? Vai piorar. E o terceiro é determinar uma resposta. Agora, olha assim, não é que você não tem que responder. Passou, tá lá, os 30 segundos, tá? Não é passou os 30 segundos. Você vai ter 3 opções. Uma, você vai se calar. Vai simplesmente se calar porque você vai falar, não, se eu falar alguma coisa aqui, vai ser pura emoção, vai ser ataque. Você já duvidou, você já criticou aquilo que você estava pensando em fazer. Então a melhor coisa é eu me calar. O que acontece quando uma pessoa se cala diante de um furor? Ela desarma, sem querer, o outro. Que o outro está esperando um contra-ataque, uma resposta. O segundo é o seguinte, você vai dizer, eu vou tratar deste assunto numa outra hora, porque agora estamos nervosos. Você estamos nervosos. Você pode, dependendo de como está a sua emoção, você pode até dizer, nós vamos tratar desse assunto uma outra hora. Ok? Aí o outro, como assim? Você desarma a pessoa. A terceira, vou dar uma resposta sábia. Uma resposta sábia. Esta resposta sábia, aí tem um ensinamento aqui para dar essa resposta sábia. E este ensinamento nós vamos aprender na palavra de Deus. Quero dizer para você que a ciência, ela descobriu, através de testes dessas técnicas, duvidar, criticar e determinar, que ela desarma sem ofender aquele que está o acusando. E depois, no momento de tranquilidade, a situação se resolve. E não só se resolve, essa sua atitude pode levar a algo muito melhor do que você imaginava. Agora, essa resposta com sabedoria, nós vamos ler agora. Eu quero que você anote. Se você tiver uma Bíblia, você abra a Bíblia em João, capítulo 8, e nós vamos ler juntos e nós vamos fechar a matéria de hoje com essa passagem bíblica, e aí você vai entender o que é dar uma resposta sábia, e nós vamos aprender com o sábio dos sábios, que é Jesus Cristo. João 8, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Essa daqui é uma história da mulher adúltera. Vamos lá. Jesus, porém, foi para o Monte de Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Então, Jesus, naquela época, ele andava sempre passando os ensinamentos de arrependimento, de perdão, de amor. E ele estava ensinando essas pessoas. Em seguida, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Naquela época, a mulher que era pega em adultério, pela lei de Moisés, o povo poderia levá-la para a rua e apedrejá-la. Ela era morta através de pedras.
Então, esses homens encontraram essa mulher em adultério, pegaram essa mulher, levaram para Jesus. Vamos lá levar para Jesus. E qual é a pergunta que eles fizeram no versículo 3? Versículo 4. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. No 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Então, essa pergunta que eles fizeram para Jesus foi uma pergunta, foi uma afronta. Por que foi uma afronta? Porque Jesus também sabia que a lei era, pegou no adultério, a mulher vai ser apedrejada. Esses homens pegaram ela no adultério? Pegaram. Eles podiam, pela lei, apedrejá-la? Sim. Então, quando eles fizeram essa pergunta para Jesus, e Jesus estava diante de um povo, né, não diz o quê, mas Jesus ele andava pela terra falando de amor, do Pai, né, de salvação, de arrependimento. Então, se ele era Deus, se ele falava de amor, se ele falava de arrependimento, imagina se Jesus falasse assim, na hora. Não, então se a lei fala para apedrejar, apedreja. Mas será que as pessoas depois não iriam se perguntar, mas como assim? Mas ele não é Deus? Ele não é Jesus? Ele não é aquele que perdoa todos os pecados? Mas se ele também dissesse, não, vocês não podem apedrejar. Por que que não poderia apedrejar? Porque a lei dizia, então Jesus estava indo contra a lei. A palavra de Deus diz que durante a passagem de Jesus na terra, ele não pecou, ele não errou. Então, se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estaria indo fora da lei. Aqui a gente vai aprender o DCD que Jesus fez. Vamos para o versículo 6. A Bíblia diz, esses homens estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Então, lembra? Então, o objetivo era acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Aí, muitos anos eu fiquei me questionando, mas assim, como assim? Ele está diante de um conflito, apedreja ou não apedreja? Esses homens confrontaram ele, e aí ele olha para baixo, para a areia, e começa a desenhar na areia. E há pouco tempo, assim, me veio essa revelação através da descoberta da ciência. Aqui entra a primeira aplicação, que é os 30 segundos. Não sei se foram 30 segundos, mas ele teve um tempo para pensar. Ele não respondeu imediatamente àqueles homens, se sim ou se não. Então aqui, Jesus já desarmou aquela euforia. Aí voltando, no versículo 7 diz, visto que continuavam a interrogá-lo, porque eles estavam lá interrogando, e ele lá escrevendo na areia. Ele se levantou e lhes disse, Jesus se levantou e disse, depois que passou um tempo, não sabemos qual, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o viram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia!
Então aqui está um ensinamento do Mestre Jesus Cristo, que a ciência agora está dizendo que isso traz resultados. Então eu quero convidar você a colocar em prática essa técnica que Jesus colocou. Você vê que ele não discutiu, que ele não brigou. Ah, vocês estão aqui para me afrontar, o que vocês estão querendo? Vocês estão querendo que eu peque? Ele não falou nada disso. Ele não acusou esses homens. Ele sabia que eles estavam certos. Mas Jesus, ele foi além. Então, o que adianta esse tempo que nós temos, esses 30 segundos, é um tempo que você vai pensar assim, vale a pena? Então, assim, e ele provavelmente pensou, bom, eles estão aqui acusando, mas eles são santos? Eles são, ninguém deles tem pecado? Então, assim, se vamos apedrejar a mulher que pecou, e eles? Eles não têm pecado? Então, o que aconteceu? Ele desarmou aquela situação de conflito. Não teve confusão, não teve briga, não teve contra-ataque. Ele tirou o foco, essa parada dele. E ele, quando ele trouxe essa resposta, aí é o determinar uma resposta sábia. Então, assim, a resposta sábia nem sempre é dizer assim, bom, e entrar no assunto. Às vezes a sabedoria vai te levar a fazer a pessoa com uma pergunta, com um questionamento, tirar ela daquela situação de conflito, levar ela a uma outra situação. Sei lá, por exemplo, nós nos amamos tanto, nós declaramos que iríamos viver o resto da vida juntos, um amando o outro, um sendo companheiro do outro, um sendo fiel e um ajudando o outro nas suas deficiências. Nós prometemos, nós quando nos casamos sabíamos que não éramos perfeitos e decidimos e casamos e vivemos o resto das nossas vidas e nós decidimos juntos a conviver com os nossos defeitos. Por exemplo, então você não está respondendo aquela acusação, mas você está levando muitas vezes a pessoa a parar e pensar, nossa, e não é verdade? Por que eu estou agora fazendo isso? Então, é desarmar a pessoa. E a partir daí, o que aconteceu? Os homens saíram. E o problema que era a mulher, Jesus também não disse, tá bom, então você não foi apedrejada, vá embora. Ele também levou um ensinamento sábio para ela. Ele, claro que ela sabia, ela sabia que ela não tinha sido apedrejada, ele sabia que ela não foi apedrejada, mas ele fez uma pergunta. Eles te condenaram? Eles te apedrejaram? Então isso faz com que a pessoa pense, nossa, era para eu ter sido apedrejada, mas não fui. Mas eu não te condeno. Mas no final ele disse, vá e não peques mais, vá e não cometa o mesmo erro. Então nós temos que aprender com o mestre dos mestres. E aqui vem o encontro da ciência e da Bíblia. E aqui nós devemos nos alegrar para poder dizer como é grande o nosso Deus. Ele, por anos e anos e anos e séculos, tem deixado esse ensinamento nas escrituras sagradas. Quantas vezes muitas pessoas leram essa passagem bíblica e leu e a vida continuou. Então, não, cada aprendizado, cada mensagem, cada orientação que chegar à sua vida, pega para você e procura aplicar na sua vida. Então, a mensagem de hoje, na gestão emocional, gerencie as suas emoções quando você se deparar numa situação de conflito emocional. Não vai responder. Não vai querer mostrar que você sabe, que você pode, que você se defender.
30 segundos. Ou e critica, porque na sua cabeça você não vai conseguir controlar o que vem na sua mente. Você quer matar, você quer machucar, você quer ofender, a tendência nossa é essa. Mas critique isso. O que isso que eu estou pensando, essas ideias, esse meu comportamento vai ajudar nessa situação? Critique, vai piorar, vai complicar, não vai resolver. Então, ou você se cala se você, num momento, sentir que você não tem condições realmente, ou você não tem uma palavra sábia, calha-se. Ou diz, agora eu não vou tomar decisão, agora eu não tenho condições. Vamos falar num outro momento. Ou busque conhecer as escrituras sagradas, porque a Bíblia diz que inteligência qualquer um pode adquirir através de conhecimento, mas sabedoria só vem do céu, só vem da palavra de Deus. Busque ter sabedoria, adquirir sabedoria, e com a sabedoria você vai conseguir lidar com as maiores problemas ou situações conflituosas na sua vida, porque o conflito, a afronta, o medo, a tristeza, as perdas, todos nós estamos sujeitos e podemos e até vamos passar menos ou mais. Agora, a diferença está em como eu vou lidar com isso. Não deixe que a sua mente seja uma lata de lixo emocional. Não guarde, porque quando você paralisa esse momento de discussão, você vai evitar de lançar para o outro palavras duras e a piorar e perder. Então a mensagem de hoje é essa. Administre, aprenda a administrar suas emoções para que você venha ser bem-sucedido, para que você possa restaurar, para que você possa dar um novo direcionamento para a sua vida, para que você cresça, seja uma pessoa de sucesso, uma pessoa amável, querida, porque quando nós administramos as nossas emoções, nós passamos a ter melhores relacionamentos. Então, a mensagem de hoje é essa. Eu aguardo você na próxima semana e nós vamos continuar com o módulo 2 de gestão das emoções.